Nós estamos aqui na igreja numa série de mensagens em Apocalipse, e estamos vendo também na EBD bastante de Apocalipse. E eu não sei quem estava aqui na EBD passada. Quem estava aqui na EBD passada? Hoje não. E na EBD passada a gente falou lá da carta de... Lá em Apocalipse existem cartas às igrejas, e a gente falou da carta à igreja de Éfeso. Estão lembrados? Que lá em Apocalipse 2:4, Cristo diz àquela igreja que tem algo contra ela. Cristo elogia aquela igreja, fala da fidelidade que eles tinham, doutrinária, da firmeza que eles tinham, que eles colocavam à prova aqueles que se diziam profetas, mas não eram, apóstolos, mas não eram. E tudo isso é elogiado por nosso Senhor. Mas, depois de tanto elogio, ele vira para aquela igreja, que era uma igreja fiel, uma igreja que estava ali se apresentando quase que exemplarmente, e faz uma ressalva significativa. Ele vira para aquela igreja e diz, está lá em Apocalipse 2:4, no entanto, contra você tenho isto, você abandonou o seu primeiro amor. Portanto, lembre-se de onde caiu, arrependa-se e faça as obras que praticava no princípio. E naquele domingo ali, passado, um texto já me veio à mente, e eu falei que eu falaria sobre ele de novo aqui na igreja. Qual foi? Quem estava? Foi sobre o filho pródigo. Então, eu peço licença a vocês em relação à nossa série de Apocalipse. Próximo domingo a gente prossegue lá em Apocalipse 12, mas lhe convido a abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 15. A partir do verso 11. Lucas 15, a partir do verso 11. E vamos ler até o verso 32, até o final aí do capítulo. Então eu vou ler um pouco rápido, tá bom? Peço que você acompanhe aí. Então, se você puder escolher a versão, tiver no celular, coloque aí a NVI, que é a que eu vou ler. Ou acompanhe aqui no telão. Antes, vamos orar? Senhor Deus, obrigado mais uma vez, Senhor, por essa oportunidade que nós temos de nos debruçarmos, Pai, sobre Tua palavra, de adorarmos o Teu nome aqui. E queremos Te pedir, Senhor, que Teu Santo Espírito fale aos nossos corações, apesar de mim, Pai. No nome de Jesus, amém. Diz assim o texto. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai, pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui estou morrendo de fome. Me porei a caminho e voltarei para meu pai. E lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou.
O filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Tragam o novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que é que estava acontecendo. Este lhe respondeu: Seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: Pai, olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo a teu serviço. Nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para o festejar com meus amigos. Mas quando volta para casa, esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo, e tudo que tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque este seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Amém. Irmãos, esse texto ele fala ao meu coração de diversas formas, inclusive já compartilhei aqui na igreja. E eu acredito que de tempos em tempos há verdades das Escrituras que nós precisamos ser relembrados, que nós precisamos parar para observar novamente, para contemplar aquela verdade novamente, trazer de volta para o nosso coração, porque a gente vai deixando, muitas vezes, no decorrer da vida, de valorizar certas verdades das Escrituras, inclusive de viver essas verdades. E quando eu olho para esse texto lá de Apocalipse, que fala daqueles irmãos que, apesar de tanto zelo doutrinário, perderam o primeiro amor, eu imediatamente me lembro também dessa parábola. Porque existe algo aqui que me impressiona, e eu queria começar por este ponto. Na verdade, eu acho que dava para a gente fazer uma série de mensagens só no filho pródigo. Mas, num primeiro ponto aqui, eu fico impressionado, repito. Como é que esses filhos que estavam ali com o pai, os dois, que estavam ali com o pai, não valorizavam o pai? Ficou claro na parábola para você, se não fica agora, que o pai é Deus, né? É uma parábola. E aqueles filhos são as pessoas para quem ele estava falando a parábola, mas que também podemos nos incluir em um ou em outro. E é interessante, e aí é uma parábola, é uma história, mas é interessante quando você pensa na parábola, que aqueles filhos moravam com o pai. A gente está falando da mesma casa. E eu queria começar fazendo um recorte no filho mais novo mesmo. Eu imagino, portanto, que eles tinham proximidade. Quando a gente pensa numa casa, naquele tempo, naquele contexto, eu imagino que eles dividiam a mesa, que eles tinham suas refeições juntas, eles dividiam o teto, talvez dividiam os afazeres na propriedade ali, que é repartida entre os filhos. Tinham convivência, tinham anos de comunhão, tinham anos um na presença do outro, dividindo atividades, dividindo momentos, dividindo lembranças, dividindo histórias, dividindo verdades, conversas. No entanto, mesmo já estando tantos anos juntos, convivendo, aquele filho acabou não dando o devido valor ao pai, ao relacionamento com o pai, e foi atrás de sua independência do pai.
É interessante como as coisas desta vida tomaram o lugar do pai no coração daquele filho. Chega um momento da história daquele filho, mesmo tendo comunhão com o pai, em que o interesse dele não era mais o pai, era as coisas do pai, era a propriedade do pai, eram os bens do pai. O interesse daquele rapaz já não era o pai, era o que o pai poderia fornecer em relação às coisas da vida aqui. E quando isso foi tomando o coração dele, ele deixa de olhar para o pai, de valorizar o pai, e passa a enxergar somente as coisas daqui. Ele olha para o pai e não vê mais o pai. Ele vê a propriedade do pai. Ele vê o que o pai pode fazer, o que o pai pode dar. Aquele jovem, aquele filho pródigo, também chamado aí do filho perdido na parábola, ele perdeu-se antes mesmo de sair de casa. Antes mesmo de estabelecer uma distância física em relação ao seu pai, ele perdeu-se. Porque os vislumbres da vida aqui ofuscaram a percepção daquele jovem sobre a grandeza do pai, sobre a realidade de quem é o pai. Nessa semana, irmãos, nós tivemos o primeiro capítulo do livro do PG que a gente está estudando, e inclusive o livro começa por isso. O livro que a gente está estudando aqui no PG, e veja como as coisas da igreja estão conectadas, não é verdade? Esse livro, ele começa nos chamando a parar e contemplar Deus, perceber a grandeza de Deus, a bondade de Deus, a eternidade de Deus, a glória de Deus, a santidade de Deus, o amor de Deus. Eu confesso que esse primeiro capítulo do livro do PG mexeu comigo. Não porque eu não conheça a grandeza de Deus, quem Deus é, mas porque é comum a gente se esquecer disso. É comum a gente deixar de dar valor a isso. É comum a gente sair se envolvendo nas demandas da vida, no dia a dia pesado, e terminarmos nos perdemos nas questões que nos perturbam, nas questões que vão consumindo nossas atividades, nosso tempo, nossas decisões, nossas reflexões. A gente começa a viver a vida somente para responder às perturbações da vida, às demandas da vida, a cumprir as agendas, os relógios. E no meio disso, muitas vezes, entra a doença emocional, entra a doença física, entra a questão financeira. E essas coisas vão ficando maiores do que Deus em nossos corações. E a gente vai deixando de olhar para o Pai. E vai fixando nosso olhar, nossas energias, somente nessas coisas. Mas não são apenas as dificuldades que nos distraem. A gente também se perde por nos deslumbrarmos com as coisas boas daqui. E sem perceber, inclusive, a gente vai dedicando nossa vida somente a isso. Somente a ter, ser, conquistar, e toda a nossa existência começa a rodar em torno disso. E a gente vai fazendo isso em cadeia. E a gente vai impondo isso aos nossos filhos, aos nossos netos, a quem vem depois da gente. E a gente dá prazo para que isso aconteça, inclusive, muitas vezes. E a gente vai começar a determinar as pessoas pelo que elas conquistaram. Começa a dar valor às pessoas a partir do quanto elas são capazes de produzir no mundo aqui. A gente começa a dar importância, atenção, a partir das coisas daqui. E a gente vai entrando nessa rotina, e a gente vai deixando que essas coisas vão ocupando nossos corações,
sem perceber até que muitas são bênçãos de Deus, dadas realmente por Deus para a gente usufruir e ser feliz mesmo. Ele dá, Deus nos abençoa, não tenho dúvida alguma disso. Mas a gente se apega tanto a isso, que a gente não consegue mais enxergar Deus nelas. Deus nas bênçãos de Deus. Eu não estou para perceber isso. E a gente vai se perdendo, se perdendo, se perdendo. E a gente vai deixando que as coisas que Deus nos dá se tornem mais importantes do que o próprio Deus. E o Pai vai virando mero detalhe. A gente vai deixando de valorizar o Pai. A gente vai deixando de contemplar a Deus. A gente vai perdendo o primeiro amor. E a gente vai se acostumando com tudo isso. Isso vai acontecendo porque a gente vai vivendo isso de forma muito natural, como se fosse normal de nossa existência aqui. E tudo relacionado a Deus vai virando somente rotina. E o próprio Deus é somente uma rotina. E aí, não está no texto, mas me permita mais uma tentativa aqui de entender o que é que estava acontecendo ali. Sempre que eu leio o filho pródigo, e eu repito, de tempo em tempo eu leio, para me lembrar daquelas verdades, porque eu me esqueço, me acostumo com elas. Eu questiono, será que esse costume tenha sido uma das razões do filho deixar seu relacionamento esfriar, perder o valor, e por isso que ele saiu de casa? Porque a gente vai se acostumando com Deus. A gente vai se acostumando com as demandas. Deus vai virando somente um conceito abstrato, deixa de ser uma pessoa real, presente na nossa vida, com quem a gente se relaciona, para ser uma ideia ou uma atividade. E a gente vai deixando de valorizar e vai se acostumando com tudo isso. E será que só depois de ter sido obrigado a enfrentar tudo que aquele filho enfrentou, passar fome, passar necessidade, é que ele foi capaz de cair em si, entendendo a grandeza do Pai, entendendo a grandeza do amor do Pai por ele, entendendo a segurança que ele tinha no Pai, entendendo o valor da comunhão com o Pai, o valor do Pai na sua vida. Eu não sei se foi isso, mas eu posso tirar aqui uma lição para as nossas vidas. Primeiro, e eu vou repetir isso aqui, mas só uma frase. Muitas vezes, Deus permite que a gente viva esses momentos de dificuldade, momentos de dor, momentos de perda, para a gente se lembrar do Pai, para a gente se voltar para Ele. Deus permite muitas vezes o sofrimento, para que a gente olhe para Ele como aquele que é o único suficiente da nossa existência, o único que é bom, o único que é valoroso, o único que vale mais do que todas as coisas deste universo juntas. Muitas vezes, as dores que nós enfrentamos estão ligadas a isso. Além disso, quando eu me deparo com tudo isso que a gente está falando aqui, surge um questionamento importante. Talvez muitos de nós crentes, muitos de nós que estamos aqui hoje, em 5 de setembro? 5 de outubro de 2025, estejamos simplesmente acostumados com Deus. Muitos de nós talvez tenhamos vindo aqui não para adorar a Deus, não para cultuar a Deus, mas para dar um check nas nossas atividades religiosas, naquilo que a gente acha que Deus espera da gente, e para a gente se sentir bem por causa disso. Talvez muitos de nós estejamos como o pródigo, como o filho perdido dessa parábola, acostumado com o Pai, com Deus, sem levar Ele tão a sério, o quanto a gente levava lá no início.
Talvez muitos de nós estejamos como aqueles da igreja de Éfeso, lá de Apocalipse. Tenhamos perdido o primeiro amor e já não amamos a Deus como amávamos no início. Talvez muitos de nós tenhamos simplesmente nos acostumado com a igreja, com a obra do reino, a gente até faz, mas já não sabe mais por que está fazendo. Já não tem mais significado, já não tem mais amor naquilo, é só uma obrigação. A gente talvez gostaria de estar lá em Boa Viagem tomando um caldinho do Leandro, completo, com ovo de codorna, torresmo, charque. Mas a gente tem que cumprir aquele compromisso da igreja, aquela rotina. Mas a gente não ama mais a proclamação do Evangelho. A gente não ama mais ir atrás dos perdidos. A gente não ama mais servir a Deus e à igreja e ao corpo de Cristo. E é isso, meus irmãos, nesse primeiro ponto, talvez muitos de nós tenhamos entrado simplesmente num sistema de rotina, se acomodado num estado de frieza espiritual, tenha perdido o primeiro amor e está somente agora se dedicando às exigências da religião, às exigências da instituição igreja, está somente respondendo às demandas do sistema religioso, mas não mais se dedica a Deus, não mais se dedica ao reino de Deus, não mais se dedica às pessoas. A gente deixa de contemplar Deus, como a gente falou nos PGs essa semana. A gente deixa de se relacionar com Deus. E repito, a gente se acostuma com isso. Isso deixa até de ser percebido por nós. E a gente só vai vivendo um dia após o outro. Eu recebi há muitos anos um texto, um e-mail, quando as correntes não eram no WhatsApp, eram no e-mail, que é atribuído ao pastor Josué Campanhã. Eu realmente não sei se é dele. Mas é uma paráfrase de um texto de Marina Colasanti, que diz assim, o texto dela é: eu sei, mas não devia. E esse texto que eu recebi atribuído ao pastor Josué Campanhã, eu fiz umas pequenas modificações também. Aí eu peço licença se for dele, e a Marina também licença. Mas eu queria ler aqui para vocês. Eu sei, mas não devia. Eu sei que a gente se acostuma, mas não devia. A gente se acostuma a ir à igreja e não ouvir Deus. E por não ouvirmos Deus, nos afastamos dele, nos afastamos da vida com ele. A gente se acostuma a chegar na igreja e só falar oi para as pessoas. E porque não falamos com pessoas desconhecidas, nunca estabelecemos novos relacionamentos e nos fechamos em panelinhas e impedimos que novas pessoas sejam integradas ao corpo. A gente se acostuma a cantar no coro ou no culto. E porque a gente se acostuma a cantar, não pensamos mais na letra. E porque não pensamos mais na letra, cantamos sem viver o que afirmamos. A gente se acostuma com o sermão do pastor. E porque a gente se acostuma com o sermão, não faz diferença prestar atenção, conversar na hora do culto ou se distrair no celular. E deixamos de ser desafiados pela palavra. A gente se acostuma a carregar a Bíblia. A gente se acostuma a não compartilhar a fé, sem que isto cause qualquer incômodo. A gente se acostuma a comer um pedacinho de pão e tomar um copinho de suco de uva uma vez por mês na igreja. E já nem lembramos mais por que precisamos fazer isso. A gente se acostuma a ouvir fofocas e a não exortar o irmão. A gente se acostuma a orar. E porque a gente se acostuma a orar, nossas orações se tornam repetições. E porque nossas orações deixam de ser orações,
elas deixam de produzir efeito em nossas vidas. A gente se acostuma a ser crente. E porque a gente se acostuma a ser crente, fica mais fácil deixar a vida passar. A gente se acostuma a ser crente, mas Deus não se acostuma com isso. E porque Deus não se acostuma com o fato da gente ser crente, é que dá para ter esperança de pedir a Ele um avivamento e sair dessa vidinha de costumes. E porque é possível que Deus mande um avivamento, é que a gente não deve se acostumar com a oração, com a Bíblia, com a igreja, com os sermões, com os grupos e com tudo aquilo que vem do céu. Nós temos costumes e nos acostumamos com eles. Deus tem ações. E quando permitimos Ele agir em nossas vidas, não dá para se acostumar com isso. Profundo, não é? Não é meu não, viu? E tudo isso, meu irmão, nesse primeiro ponto é para lhe dizer, não se acomode. Talvez o costume tenha entrado na sua vida e tenha lhe afastado de Deus. Mas nosso Pai amoroso está de braços abertos, pronto para lhe receber como você está. Não espere resolver tudo para se voltar para Deus. Não espere estar com a melhor roupa, o anel no dedo, a sandália nos pés. É o Pai que vai lhe dar isso. Venha como você está. Deus é quem vai lhe ajudar a reorganizar a sua vida. Talvez você esteja com vergonha, sujo, maltrapilho. Mas tome uma decisão sincera no seu coração. Volte-se para o Senhor. Peça a Ele um avivamento na sua vida. Volte a valorizar Ele e as coisas dEle na sua vida, no seu dia a dia. Sabe como é que você sabe se você está valorizando Ele? Não é o quanto você serve aqui na igreja, não. Não é o quanto você é fiel no seu calendário de frequência na igreja, não. É lá fora. É o quanto você é fiel a Ele dentro da sua casa. É o quanto você é fiel a Ele no seu trabalho. É o quanto você é fiel a Ele, lembra dEle, vive com Ele. O quanto Ele está presente no seu dia a dia comum. Lá na sua escola, lá na sua faculdade. Lá no seu trabalho, na sua casa. Onde quer que você ande. Esses são os locais onde você vai observar se o Pai é somente um costume na sua vida, ou se é alguém com quem você se relaciona, que você valoriza, que está presente na sua vida comum, diária, ordinária. E a segunda lição que a gente pode tirar aqui, e que mexe profundamente comigo, e que está ligada a tudo que a gente está falando, é que nosso Deus é um Deus de recomeços. Às vezes a gente fala aqui, e talvez tenha ficado pesado para você ouvir tudo isso, mas todos nós enfrentamos momentos, situações, em que a gente precisa de um recomeço. Em que a gente precisa de uma nova oportunidade, de uma nova chance. E aí, a grande lição, uma das grandes lições que a gente tira aqui nesse texto do filho pródigo, é que o Pai está pronto para nos dar um recomeço. Nos oferece um recomeço. A gente tem a história desse filho aqui que dá as costas para o pai, apesar de toda a comunhão que ele tinha, e vai viver a sua vida como se o pai não mais existisse. Ele perde a sua parte da herança, perde logo seus bens, gasta, desperdiça com prostitutas, inclusive, diz o texto. Então ele começa a passar fome, passar necessidade, e aí ele cai em si. E resolve voltar para a casa do pai. Quando ele estava ainda longe, o pai o avista, vindo lá de baixo, e corre, e o abraça, e aquele filho reconhece o erro diante do pai, e o pai lhe dá novas vestes, novo calçado, celebra seu retorno. E a gente tem aquele filho mais velho que não saiu de casa, mas que vai chegando em casa, ouve a festa,
sabe do que está acontecendo e se enche de ira, fica com raiva, porque o pai está fazendo uma festa celebrando o retorno do filho. E o pai sai, vai ao seu encontro, chama para a festa também e ele se recusa a ir. E eu estou falando tudo isso para a gente relembrar esse pedacinho, para falar de recomeço. Se você parar para olhar direitinho aqui, a gente tem um momento em que uma pessoa cheia de si, cheia dos vislumbres e deslumbres dessa vida, mata o pai no seu coração e segue o seu caminho. Mas esse caminho que ele percorre leva ele para uma situação de extrema dificuldade. Leva ele para um local, um trabalho que era indigno para um judeu, cuidar de porcos. Leva ele para uma situação de fome ao ponto dele querer comer a vagem de alfarrobeira que os porcos comiam. E ali, sofrendo, sujo, ele cai em si. É nesse momento, meus irmãos, note, é a partir daqui, a partir de quando ele cai em si, que a história de recomeço daquele jovem se inicia. Ao invés dele continuar no seu caminho de orgulho e autossuficiência, seu caminho de distrações, de costume, é nesse momento que a sua história começa a mudar. Então, a lição que a gente tira aqui sobre recomeço é que muitas vezes, para que haja um recomeço, nós precisamos reconhecer a necessidade desse recomeço. Eu vou repetir. Muitas vezes, para que haja um recomeço, nós precisamos reconhecer a necessidade desse recomeço. O recomeço do filho pródigo só começa quando ele reconhece a necessidade de voltar atrás, quando ele cai em si, quando ele reconhece a necessidade de voltar para a casa do pai. Ele chega depois de um momento de vida, de muita cegueira, de costume, como nós temos falado aqui, onde ele finalmente tem uma noção clara de onde é que ele está. Um momento em que ele percebe que ele está errado, que ele precisa mudar, que aquele caminho o levou para a destruição, que ele precisa de um novo caminho. E nós precisamos trazer isso para nossas vidas, porque a gente tem um costume e a capacidade enorme, a tendência de somente olhar os erros e perceber os erros dos outros, e quase nenhum nosso. A gente tem uma facilidade descomunal de perceber o problema no caminho do outro, o problema do outro, o caminho que ele está seguindo, mas a gente não para observar o nosso. A gente não para olhar a vida que a gente está levando. A gente vai evitando essa autorreflexão, evitando olhar para si mesmo, olhar para as próprias falhas. E a gente faz isso em diversas áreas de nossas vidas. É na igreja, é no trabalho, é na família, é no casamento, é na criação de filho, é nos relacionamentos, é em tudo. E meu desafio é que você hoje pare e olhe para si. Se você está aí pensando, era tão bom que fulano estivesse aqui. Meu irmão, minha irmã, estou falando com você. Olhe para si. Faça uma autoanálise diante de Deus. O filho pródigo parou, olhou para si e só então ele entendeu a condição de miséria que ele se encontrava e que aquilo era fruto de suas ações, fruto de suas decisões. Apesar de existir ali, o texto fala de um período de crise naquele local, existe uma responsabilidade enorme daquele rapaz sobre o estado de vida que ele estava. Não era por causa da crise, não. É por conta de suas decisões. É por conta de ter abandonado o pai. É por conta de ter dado as costas para a vida com o pai.
É por conta da postura de viver independente do pai. Foi isso que conduziu a história dele para aquela situação. Agora olhe para si. Eu não sei o que é que você tem passado, quais são os dilemas, os problemas, mas até mesmo em relação a isso, diante das coisas que você tem vivido, qual é o grau de responsabilidade que você tem em relação a isso? Que é muito comum a gente culpar apenas os outros ou o diabo. Mas a gente dá as costas para Deus, toma as nossas decisões, e quando começa a viver as consequências disso, todo mundo é culpado, menos nós. Vou dar um exemplo simples. Eu sei que nem todo mundo é casado, mas casamento está difícil? Anda mal? Como foi que você conduziu o seu casamento nos últimos anos? Quantas vezes Deus esteve presente de verdade no seu relacionamento com o seu cônjuge? Ou vocês simplesmente se acostumaram com isso? E é cada um para o seu lado? E Deus é somente uma tarefa, uma atividade, um xizinho no checklist lá para dizer que seu casamento é um casamento cristão. Quantas vezes você reconheceu um erro e pediu desculpa a Deus e a seu cônjuge? Quantas vezes você sentou com o seu cônjuge para orar por um problema? Qual foi o lugar de Deus no seu relacionamento? E disso aí você aplica para todas as áreas da sua vida. O casamento é só um exemplo que a gente pode dar aqui, mas faça uma autoanálise diante de Deus, diante das coisas que você está vivendo. O que é que está fora de controle, o que é que está distante de Deus, e que é fruto dessa vida vivida distante do Pai, dessa vida de costume, dessa vida onde Deus não tem mais valor. Ou é fruto de sua falta de ação, você deixou de agir como quem ama a Deus quando deveria agir. E ficou omisso, passou a colher as consequências daquilo ali. Além disso, irmãos, outra observação importante aqui, é que esse ato de autorreflexão, de cair em si, de perceber onde está, não foi uma mera abstração em relação ao filho pródigo aqui. Ele não simplesmente reconheceu os seus erros e prosseguiu com a vida exatamente como estava. Mas ele cai em si, ele reconhece seu pecado, ele visualiza o caminho de retorno e ele toma uma atitude. Irei para a casa de meu pai. E ele se levanta. Ele não fica parado. Ele não continua junto aos porcos. Ele não continua fazendo a mesma coisa do mesmo jeito. Então, se Deus já vem falando com você sobre algo, lhe mostrando alguma realidade que você está vivendo, e você caiu em si, ou se você está caindo em si hoje, nessa manhã, e você sabe que você precisa tomar uma atitude, chegou a hora, saia da inércia, haja, submeta a Deus, siga o caminho que Ele está indicando, se levante e ande, recomece, não espere, não se acomode, siga. Amém? Por fim, irmãos, uma outra lição importante aqui é que a gente precisa perceber um contraste proposital do texto enorme, que está entre a atitude do pai e a atitude do irmão mais velho. O pai, o texto fala, ele esperava a volta do filho. Quando fala que ele avistou o filho ainda longe,
Eu imagino esse momento lindo, daquele filho que saiu, que abandonou, que deu as costas, que matou ele no coração. Eu não quero mais você não, quero suas coisas, me dê logo minha herança, eu vou me embora. E ele dá, mas ele fica olhando ali, esperando aquele filho. E quando aquele filho vem ainda longe, ele corre e o abraça e o beija antes do filho dizer qualquer coisa. Notou que o filho só fala depois. Primeiro o pai acolhe. Primeiro o pai ama, abraça, recebe ele de volta. Só depois é que o filho fala aquilo que ele planejava dizer. E o contraste está com o filho mais velho aqui. O filho mais velho, quando ele sabe que o pai estava festejando o retorno do filho pródigo, do filho perdido, ele se enche de ira. Ele não quer festejar esse retorno. Ele não quer participar da festa e não participa. Ele não participa da celebração do recomeço do irmão, do recomeço da história do irmão. E a gente precisa tomar cuidado para não ser como esse filho mais velho. Ele é alguém que se ofende com recomeços. Ele é alguém que se acha melhor do que os outros. Ele acha que só ele merece atenção, oportunidade, reconhecimento, mérito. E quando ele se depara com a situação de alguém que errou, e recebe uma nova oportunidade, como se nada tivesse acontecido, ele se ofende, se enche de ira, não se alegra, não aceita o recomeço do outro, tenta impedir, murmura, reclama, não acredita. Nós não podemos ser assim. Eu não sei se você já passou alguma situação na sua vida que você se ofendeu, que você sentiu aquela coisinha no coração porque fulano fez tão errado e agora estão tratando como se nada tivesse acontecido. Já passou por isso? A gente tem que ser como o pai. A gente tem que ser agente proporcionador de recomeços. E eu me lembro, e aqui eu vou contar só um pedacinho, e por favor não me julguem, não para falar de mim, até já falei aqui disso, não para falar de mim, mas das muitas lutas e coisas na vida, eu me formei em Direito, eu fiz um mestrado em Direito por 3 universidades da Europa, que tinha uma concorrência do mundo inteiro para essas vagas. O mundo inteiro concorrendo para essas vagas. E quando eu fui perguntar como é que eu faço para me inscrever, o grande nome lá que selecionava fez: você quer ir, é? Eu digo, é. Não, eu lhe conheço, você vai. Não, você vai. Eu, meu Deus, chegou, eu me assustei, né? E fiz um mestrado, e isso abriu portas largas na minha vida depois disso. Depois eu estudei ainda teologia, fiz 2 pós-graduações em teologia e terminando um mestrado agora, em teologia também, na última cadeira, graças a Deus. Eu não aguento mais. Mas, por que eu estou falando isso? Antes de eu fazer direito, eu fiz errado. Meu avô pagava a faculdade. Ele já faleceu. E, num primeiro momento, antes de eu fazer o curso bem feito, eu me matriculei em outra faculdade. E eu não ia. Eu estava numa situação de vida, e eu estraguei o dinheiro do meu avô, estraguei a oportunidade do curso, até que a bomba estourou, e eu tive que ir lá trancar a faculdade. Um belo dia, Marcelo caiu em si. E eu não sabia mais o que fazer. Não tinha como pagar uma faculdade.
Estudar para federal ainda ia demorar alguns anos para conseguir passar. O relógio estava batendo. O que foi que eu fiz? Me levantei e disse: irei ter com meu avô. E fui lá na casa dele. Eu ainda me lembro da conversa que eu tive no terraço dele. Eu não sabia o que dizer, não tinha o que dizer. Eu só cheguei e falei: vovô, me desculpe, eu queria tentar de novo. Eu queria estudar. Eu queria fazer uma faculdade de Direito. Me matriculei no vestibular. Sabe o que foi que ele disse? Alguma ideia do que ele disse? Nada. Ele fez: tá bom, Marcelo. Faça. Só. Eu não teria tido essa capacidade. Eu acho que eu ia sentar e dar um sermão de fazer chorar. E eu teria saído dali humilhado pela oportunidade dada. Agora aproveite, agora você vai ver, está pensando que dinheiro cai do céu, não sei o quê, não sei o quê. Mas eu tive, na minha vida, um grande avô que foi um agente proporcionador de recomeço na minha vida. E Deus, parar de limpar na calça, né? E Deus é assim com a gente, meus irmãos. A gente tem que ter uma postura semelhante ao Pai, nos nossos relacionamentos, nas nossas famílias, no nosso trabalho. Nós temos que ser aquelas pessoas que aceitam recomeços, que promovem recomeços, que são agentes de perdão, de conciliação, de reconciliação. E eu pergunto: tem alguém na sua história que você está precisando liberar perdão? Que você está precisando proporcionar um recomeço? Perdoe. Haja. Libere perdão, se liberte disso. Seja como o Pai. Se tem alguém na sua família, na sua história, ao seu redor, que está tentando acertar, está tentando mudar, está tentando recomeçar, está tentando fazer diferente, não lance lembranças dolorosas sobre seus erros, não. Seja um agente de recomeço. Haja para o bem dela. Segure na mão e mostre o caminho, porque o nosso Deus é assim conosco. Ele não retém os nossos erros contra nós. Ele lança os nossos erros no fundo do mar, no esquecimento. É isso que o pai faz com o filho aqui. O pai não estava iludido com aquele filho, não. O pai não estava sendo enganado com aquele filho, não. Ele sabia quem era aquele rapaz. É o mesmo rapaz que há pouco tempo deu as costas para ele, tomou os seus bens e gastou com prostitutas. E mesmo assim, ele recebeu de volta, cheio de amor, deu um recomeço, deu vestes limpas, calçou os seus pés e festejou com ele. Meu irmão, e o louvor pode vir. Deus lhe conhece. Deus sabe a sua história. Deus sabe seus erros. Deus sabe seus planos. Deus sabe suas dores. Deus sabe a situação de vida que você se encontra. Você já teve a oportunidade de cair em si. Você já olhou para si mesmo com sinceridade diante de Deus. Hoje, nessa manhã, tenha certeza que além de todos os desafios que a gente colocou aqui para vivermos a vida, Deus está te dando a oportunidade de um recomeço com Ele. Sem condições.
sem lançar seus erros de volta contra você. Ele está te dando um recomeço de perdão, de paz com Ele, de caminhada com Ele, na presença dEle. Não importa o quão distante você foi, não importa quantos passos você deu para distante de Deus, você está a apenas um passo de estar de volta com Ele, de estar na presença dEle. Volte-se para Ele. Aliás, caia em si. Reconheça seu erro. E então volte-se para Ele. Tenha certeza que Ele te perdoa. Não carregue o peso da condenação. Que se você depositar sua fé em Cristo, ela não existe mais. Vez ou outra eu atendo alguém aqui na igreja, cheia de remorso do passado. Ah, pastor, porque não sei quando eu fiz tal coisa. Eu já pedi perdão a Deus, mas eu não consigo. Eu tenho que explicar simplesmente que Deus te perdoou. Não carregue. Você está livre. Você está livre. Salvo, limpo. Esse é o amor de Deus. É o amor que abraça, que acolhe e que dá um recomeço sem que você mereça. E te dá mesmo assim. Esse é o amor de Deus.